Turma de odontologia, segundo período noturno, nós vamos apresentar um trabalho sobre AVC e AVE, o acidente vascular cerebral e também acidente vascular encefálico, que apesar da nomenclatura são a mesma coisa, os dois correspondem à falta de nutrição, principal sanguínea do cérebro. O que acontece? Nós vamos ter 3 partes do cérebro e a falta de irrigação sanguínea, qual é uma dessas partes, vai causar uma deficiência de oxigenação, nutrientes e também aporte sanguíneo para a parte cerebral, causando alguns sintomas que são nítidos que vamos falar mais à frente. Um fato interessante diante disso é que a gente tem um preconceito bastante enraizado em que o acidente vascular encefálico do cerebral ele acontece só em pessoas mais velhas, que a gente vai abordar aqui que não é logo de início, quebrando um pouco com esse tabu, porque pode acontecer tanto na fase infantil, na fase de pré-natal e também em crianças, bebês. Pelo a gente ter esse preconceito, muitas vezes a gente não se dá conta quando aparecem alguns sintomas que serão também falados mais adiante dentro do slide. Então, é preciso estar atento dentro de todos os sintomas, de toda a nossa abordagem que vamos apresentar diante do trabalho e principalmente nas questões de como tratar, lidar e orientar nessas situações. Eu vou falar sobre o acidente vascular cerebral hemorrágico. O acidente vascular cerebral hemorrágico é caracterizado por ser um acidente onde tem um rompimento de vaso sanguíneo no cérebro. E com o rompimento do vaso sanguíneo acontece o extravasamento do sangue em alguma região do cérebro. E onde acontecer esse extravasamento vai afetar essa região e dependendo da região vai mudar o tipo de sinal que esse paciente vai ter. A maioria das pessoas que tem esse tipo de acidente vascular cerebral apresentam pressão alta e outras comorbidades. O jeito de prevenir esse tipo de acidente vascular é manter uma atividade física e tendo uma dieta balanceada. Boa noite, meu nome é Rodrigo Almeida, aluno do segundo período de odontologia noturno, Faculdade de Forma. Eu vou falar sobre o AVC isquêmico. O AVC isquêmico ocorre quando há obstrução de alguma artéria que impede a passagem de oxigênio para o cérebro. Essa obstrução pode acontecer devido a um trombose ou embolia para ocasionar o AVC isquêmico. Tem algumas situações que vou citar agora sobre o AVC isquêmico, que são os 4 subgrupos distintos do AVC. O isquêmico ateriontrópico, o AVC isquêmico cardioembólico, o AVC isquêmico de outra etiologia, o AVC isquêmico criptogênico. Olá, meu nome é Érica e eu vou falar um pouco sobre os sintomas que o AVC apresenta. Existem alguns sintomas e sinais que o corpo dá quando está ocorrendo algum tipo de AVC. Um desses principais sintomas são a dificuldade em falar ou a linguagem incompreensível, dor na cabeça, fortes e intensas. Existe também a diminuição ou perda da força do braço, perna, face ou de um lado do corpo. Existe também os sintomas da perda imediata da visão nos 2 olhos ou de um lado somente da face. Aqui é importante ressaltar também que quando acontece algum tipo de AVC, no encéfalo, os nervos cranianos eles fazem um certo tipo de cruzamento nervoso e quando é ocasionado o AVC em uma região do cérebro, automaticamente o lado do corpo que vai estar sofrendo esse tipo de lesão, de paralisia, vai ser literalmente o lado oposto. Aqui, anteriormente, nossos colegas citaram a relação do AVC isquêmico e do AVC hemorrágico, mas quando está ocorrendo esse tipo de ação no organismo, ambos têm os mesmos sintomas e para conseguir identificar é somente através do diagnóstico. Dentro do diagnóstico, a gente vai ter uma das partes mais importantes, onde a gente vai determinar se a pessoa está mesmo com AVC e principalmente o método que a gente vai ter que utilizar para curar e trazer a pessoa em sinais vitais com de equilíbrio.
que a gente vai ter de fundamental para análise diagnóstica da pessoa que está com AVC ou AVE? O método de Cincinnati, é conhecido mais popularmente como SAMU. A gente vai primeiro diagnosticar o sorriso da pessoa para ver se ele tem queda da rima labial. A gente vai determinar também se ele pode abraçar para detectar uma hemiplasia de um dos lados do braço. E também a gente vai ter a fala. Muitas das vezes o paciente apresenta uma fala desconexa ou perda também de equilíbrio. Se o paciente apresentar um desses 3 sinais, tem uma grande chance de ter 70% de AVC diagnosticado. O próximo passo vão ser exames laboratoriais. A tomografia é o mais indicado para a gente detectar se um AVC realmente está acontecendo. Dentro da tomografia, a gente pode detectar se ele é isquêmico ou hemorrágico. E mais fundamental ainda vai ser uma ficha de anamnese bem detalhada do paciente, principalmente sabendo por quanto tempo quanto tempo já ocorreu o primeiro sintoma, para aplicar a dose de fibrilogênios, que vão desobstruir as vias sanguíneas, quebrando os trombos. Por que é importante a aplicação do fibrilogênio? Porque 85% dos casos de AVC são isquêmicos, então há uma grande chance da gente aplicar esse tipo de medicamento e ter sucesso, decorrendo de um diagnóstico bem feito e um tempo adequado. Meu nome é Larissa, sou aluna do segundo período e eu vou falar um pouco sobre os fatores de risco sobre o AVC. Bom, existem vários fatores de risco que aumentam a probabilidade de um AVC, tanto isquêmico ou hemorrágico. Dentre eles existem os não modificados, que são gerados pela idade, e a maioria são o sexo masculino, que acontece os AVC, a raça e hereditária. Pode ser vem da histórico familiar. E as modificadas, o que são as modificadas? Vem sobre o tabagismo, uso de cigarro, sedentarismo, sobrepeso, obesidade, colesterol alto e diabetes. E alguns outros fatores que o Samir vai falar. Boa noite, sou João Vitor, aluno de odontologia. Vou falar um pouco sobre a prevenção. Muitos fatores de risco contribuem para o aparecimento de um AVC e de outras doenças crônicas, como câncer e diabetes. Alguns desses fatores não podem ser modificados, como a idade, a raça, a constituição genética e o sexo. Outros fatores dependem, entretanto, apenas da pessoa e são os principais para prevenir essas doenças. A gente mapeou alguns aqui, que são parar de fumar, o tabagismo é bem complicado para o AVC, controle de diabetes, controlar a glicemia no sangue, exercitar bem, regularmente, o controle da pressão arterial, alimentar-se bem e tratar o colesterol.